parte B do nosso laboratório. Agora a gente vai para a página 116. Escreva cada número decimal a seguir na forma de fração decimal. Em seguida, substitua o denominador pela respectiva representação de potência de base 10. Então, olha, no item A gente tem o número 2 milésimos, ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, isso aqui representa 2 milésimos, certo? O que ele quer que a gente faça? Escreva na forma de fração decimal. Fração decimal é uma fração onde o denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, tá? Bom, como que eu vou saber que valor que eu tenho que escrever aqui no denominador? Basta eu contar a quantidade de casas decimais. Depois da vírgula, quantas casas nós temos? 1, 2, 3 casas. Então, no denominador, eu vou escrever um número com 3 zeros. Como tem que ser 10, 100, 1000, 10.000 ou assim por diante, eu sei que o número que eu vou colocar embaixo vai ser 1000, certo? Então, olha, eu tampo a vírgula, que número que eu leio? 2. Esse 2 eu coloco no numerador. E para eu escrever o denominador, basta contar quantas casas tem após a vírgula. Deu 1000. Depois, o que ele quer que a gente faça? Substitua o denominador pela respectiva representação de potência de base 10. Esse 1000, ele quer que eu escreva na forma de potência de base 10. Olha como é que vai ficar. 2 sobre 10 elevado ao cubo. 2 sobre 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 sobre 1000. E 2 sobre 1000 é 2 milésimos, que é a mesma coisa que escrever dessa maneira na forma decimal. Então, aqui a gente tem 3 representações, na forma decimal, forma de fração decimal e forma de fração com potências de 10. Então, nós vamos fazer isso até o item E. No item B, nós temos 0,5. Como que eu vou saber que valor eu vou colocar em cima no numerador? Tampa vírgula, que número que leu? 5. Quantas casas decimais nós temos? Uma só. Então, ó, ficou o 5 no numerador e 10 no denominador, porque o 10 tem um zero só. Uma casa decimal, um zero. Certo? E qual vai ser agora o expoente desse 10? 1. Por quê? Se aqui tem um zero, o expoente é 1. Se aqui tem uma casa decimal, o expoente é 1. Se aqui tinha 3 casas decimais, o expoente deu 3. Item C, 4 centésimos. 4 centésimos, tampando a vírgula, que número que a gente lê? O 4. Então, no numerador vai ser o 4. Como tem 2 casas depois da vírgula, então vai dividir por 100. Olha, 4 centésimos, 4 centésimos. Como que fica 4 centésimos na forma de fração com potências de 10? 2 zeros, vai ficar 4 sobre 10 elevado ao quadrado. Expoente 2, 2 zeros, 2 casas decimais. Tá dando para entender? Item D. Item D, pessoal, aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimo, centésimos de milésimos, certo? Tampando a vírgula, a gente lê o número 6. E aqui a gente tem 5 casas depois da vírgula, quer dizer que aqui vai ser um número com 5 zeros, que é o 100.000. Se aqui tem um número com 5 zeros e aqui eu tenho 5 casas depois da vírgula, quer dizer que a fração na forma de potência de base 10 vai ser 6 sobre 10 elevado à quinta. Ó, expoente 5, 5 zeros, 5 casas decimais. Item E, 0,00072. Vamos ver como que lê esse número? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, são 72 centésimos de milésimos. Tampando a vírgula, a gente lê o número 72. 72 sobre 100.000. Por que 100.000? 5 zeros, 5 casas depois da vírgula.
Se aqui a gente tem 5 zeros e aqui 5 casas depois da vírgula, então a nossa potência, a nossa fração na forma de potência vai ser 72 sobre 10 elevado à quinta, certo? Dúvidas? Se tiver dúvida, anota para a gente depois conversar na nossa aula online. Segunda parte dessa parte B. Agora, escreva cada produto da coluna anterior como um produto de 2 fatores, sendo um deles potência de base 10, com o expoente negativo. Por que expoente negativo, pessoal? Vocês já aprenderam que quando a gente inverte a base, o expoente fica negativo. Então, olha, aqui a gente tem 2 dividido por 10 ao cubo. Quando eu pegar esse 10 ao cubo e trouxer ele para o numerador, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o expoente ficar negativo. Olha só, 2 milésimos é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui 2 milésimos não era 2 sobre 10 elevado ao cubo? Aqui, ó, dividido. Eu troquei a divisão por uma multiplicação. Então, o expoente que era positivo tornou-se negativo. Isso vai acontecer em todos os itens. 5 décimos vai virar o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 1. Olha só, uma casa decimal, expoente menos 1. 3 casas decimais, expoente menos 3. Só que aqui agora está na forma de notação científica, olha, é um produto. Aqui era uma fração, por isso que o expoente era positivo. Aqui ficou negativo porque a gente transformou em produto, tá? No item C, nós temos 4 centésimos. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque é um número decimal que tem 2 casas decimais. Aqui nós temos 6 centésimos de milésimos, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 5. Como que eu sei que é menos 5? 5 casas decimais. E o último item, 72 centésimos de milésimos. De novo, 5 casas decimais. Então, vai ser 7,2. Poderia ser 72 vezes 10 a menos 5. Só que em notação científica, a gente sempre deixa um número entre 1 e 10. Então, a vírgula aqui se deslocou quantas casas? Olha, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4 casas. Por isso que ela ficou menos 4. Certo? Então, verifiquem que aqui a gente tem 72 sobre 10 elevado à quinta. Só que aqui ele já escreveu na forma de notação científica, que vocês vão aprender essa regrinha aqui na próxima aula, na próxima videoaula, tá? Então, a conclusão dessa parte B. Todo número decimal entre 0 e 1. Esses números que a gente trabalhou aqui, olha, todos esses números são números decimais entre 0 e 1, certo? Então, olha, todo número decimal entre 0 e 1 pode ser escrito através de um produto de potência de base 10. Sendo assim, observando a relação entre o expoente da potência de 10 e a quantidade de casas deslocadas pela vírgula à direita, preencha os quadradinhos com seus respectivos expoentes inteiros negativos. Olha, agora a vírgula vai ficar deslocada para a direita e os expoentes serão negativos. Olha o primeiro item, tem A. Tá? A vírgula está aqui, ela vai andar para a direita até chegar no número 3, por quê? Porque aqui a gente tem 3 inteiros, ó. Então, a vírgula tá aqui, 1, 2, 3, 4 casas. Então, se eu andei 4 casas, porque ó, são 4 números, 4 casas decimais, o expoente do 10 vai ser menos 4. Por que deu negativo, professora? Porque esse número está entre 0 e 1. Ele não é um número maior que 10, ele é um número entre 0 e 1. Toda vez que a gente está trabalhando com números decimais entre 0 e 1, o expoente vai ser negativo. Olha só, a gente tem esse número aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, tá? Não é milésimo de milésimo, é milionésimo que a gente lê.
A vírgula, ela saiu dessa posição e parou entre o 6 e o 5. Vamos contar quantas casas ela deslocou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10 elevado a menos 5. Perceberam que o expoente sempre está dando negativo? Porque esses números são números menores que 1, entre 0 e 1. Aqui, quantas casas a gente tem? 5 casas. Só que a vírgula, ela parou entre o 4 e o 1. Então, quantas casas a vírgula se deslocou? 1, 2, 3. Então, o expoente do 10 vai ser menos 3. Então, a gente tem que contar quantas casas a vírgula está se deslocando para a direita, para saber o valor do expoente, tá? Sempre conta quantas casas a vírgula está se deslocando. Item D. Nós temos 7 décimos. Para virar 7, a vírgula andou quantas casas? Só uma. Então, o expoente desse 10 é menos 1. E o último item, 2 centésimos. Quantas casas a vírgula teve que andar para chegar no 2 inteiros? 1, 2 casas. Pessoal, na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer exercícios sobre notações científicas, tá bom? Beijo, bons estudos!